Vou seguir a sequência do livro de Salmos, Salmo número 11. Salmo 11. O Senhor é forte refúgio. O que é um refúgio? O que vem à nossa mente quando nós pensamos em refúgio? O que viria à mente de Davi sobre um refúgio naquela época, naquelas situações que ele passava, às vezes em guerras, às vezes o exército, às vezes situações de saúde ou qualquer outra dificuldade da vida. Na minha mente, eu penso, o que é um refúgio? Lembro dos tempos de criança, talvez o refúgio, a cama dos nossos pais, Nas noites de tempestades, trovões e relâmpagos, às vezes a gente corre para a cama dos pais. Talvez uma cidade segura, quando a gente precisa de um tempo de férias ou descansos, coisas assim, a gente associa a um refúgio. Talvez um hospital, quando estamos doentes, buscamos refúgio. Mas esse salmo vai nos mostrar um refúgio maior, uma segurança maior do que qualquer tipo de socorro divino, socorro humano. E Davi, através desse salmo, ele vai dizer isso. Há um refúgio maior. Há algo que traz essa segurança, essa paz, mesmo em meio a guerras. O Senhor é forte refúgio. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. O salmo de Davi ao mestre de canto. Salmo de Davi. No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte? Porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça. Os retos contemplarão a face. Oremos. Senhor, nessa noite pedimos mais uma vez que a Tua palavra nos renove, nos encha de fé, de conhecimento de Deus, do domínio de Deus, para que não possamos temer as lutas dessa vida, as dificuldades dessa vida, que Davi também passou e nós ainda hoje passamos e sempre passaremos, mas há um refúgio maior. A fé nos traz segurança, paz, muitas vezes em meio a guerras. Faz isso conosco, abençoa cada um de nós, abençoa todos aqueles que oramos hoje, que eles possam ser fortalecidos com Tua palavra, com a fé, com Teu poder. Tua palavra é a verdade, a Tua palavra satisfaz a nossa alma. Fala conosco, fortalece a nossa fé em dias difíceis, em nome de Jesus. Amém. O título nessa minha tradução, que eu acho que é a revista atualizada, não estou bem certo, é O Senhor é forte refúgio. Fala muito, esse tema que colocaram aqui. O Senhor é forte refúgio. Ele é um refúgio capaz de nos socorrer. Ele é forte. Nosso Deus é forte. Ele é fortaleza. Ele dá a força que nós não temos, por meio do seu Espírito nós recebemos, nós somos fortalecidos. Então, Ele é forte. O Senhor pode fortalecer-nos em meio às lutas. Ameaçado por seus inimigos, o autor do Salmo, Davi no caso, deposita sua confiança em Deus. Esse Salmo é um convite para que depositemos também nossa confiança somente em Deus.
Quais eram os inimigos de Davi? Talvez um contexto de guerra, um contexto militar, mas se aplica a todas as dificuldades da vida dele e da nossa também. Então, é um salmo que nos convida à fé, à confiança em Deus em qualquer tempo e situação, porque o Senhor é forte refúgio. No comentário da Vida Nova, da série Cultura Bíblica, no qual usei para esse estudo, ele traz um outro tema que eu achei maravilhoso, que é pânico e estabilidade. Pânico e estabilidade. No início, os primeiros versos, 1, 2, 3 é o pânico. 4 a 7 a estabilidade que a fé traz, que o Senhor nos traz. E é interessante que quando eu estava preparando esse estudo, não foi alguns dias atrás, eu estava querendo ler algo sobre a fé. Eu tive dias difíceis, né? Simone teve um pouco adoentada, eu também fiquei um pouco abalado por vários motivos. Então eu estava querendo ouvir algo sobre a fé. E na sequência dos nossos estudos, eu pensei que seria o Salmo 12. E quando eu fui ler o Salmo 12, não falava diretamente nada sobre confiança, pelo menos na hora eu não percebi. Depois eu vi que seria o 11, e como esse salmo foi precioso para mim, na hora do medo, na hora da dor, na hora da dificuldade, até mesmo no pânico, né? Às vezes a gente fica em pânico quando a gente olha para as situações da nossa vida. E foi um grande consolo. O que Davi ensina aqui me fortaleceu. Por isso que estou ensinando aqui, porque creio nessa mensagem. O que fortaleceu Davi, o que me fortaleceu a semana passada, hoje também pode fortalecer a sua vida. Em meio a pânico, Deus pode nos dar a estabilidade por meio da fé. O contexto do salmo é uma crise, provavelmente militar ou outro tipo de crise, como já falei. É uma resposta corajosa de Davi. Davi, naquela situação, ele se levanta, ele escuta conselhos, não sei se dos amigos ou dos inimigos, mas ele não se abate por aqueles conselhos. Ele responde em fé. Ele corajosamente se levanta contra as vozes que lhe falam, tentando ajudar talvez, ou tentando afundá-lo mais ainda, não fica claro no Salmo, mas ele não ouve, ele não dá ouvidos àqueles conselhos, e ele, numa resposta corajosa de fé, diante de conselhos desanimadores, veja como nós precisamos também nos levantar em fé, em coragem de fé, que o Espírito de Deus nos dá. A fé nos fortalece. Uma resposta corajosa Davi dá nesse salmo. Ele mostra também nesse salmo o que é o bem mais estimável, o que é mais importante do que a segurança de Davi. É a fé, é o amor a Deus, é a presença de Deus, é a segurança que a fé traz. Davi vai deixar isso bem claro nesse salmo. Davi estava ali talvez num contexto militar, como já falei várias vezes, mas, mais importante, há um contexto talvez político aqui também, que a gente vai ver, instabilidades políticas, econômicas, militares, mas Davi está olhando além disso, acima disso, havia uma segurança maior. Eu achei isso muito parecido com os tempos que a gente vive, né? Pós-eleição no nosso país, quanta insegurança, quantos desafios, quantas vozes, quantas ameaças, e Davi mostra que há uma segurança maior, há algo maior. É o amor a Deus, a presença de Deus que fazia Davi seguro, mesmo diante de tudo que ele viveu. Versos 1 a 3 mostra os temores, o desespero que ele passou. Davi recebeu um conselho, talvez vários conselhos, não sei ao certo quantos conselheiros havia aqui, parece que mais de um.
E o conselho dizia: foge para um refúgio, Davi. Foge dos teus problemas. É a solução que o conselho dá. Vejamos então esses 3 versos. Vamos ler novamente. No Senhor me refugio, Davi diz em fé. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte, porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Então, o conselho de Davi, o conselho que Davi recebe é esse, né? Foge dos teus problemas, sai, busca um refúgio, como quem diz assim: você é o rei, você não pode morrer, foge, Davi, foge. Aqui, de forma poética, Davi narra aquele conselho que recebeu e ele diz: foge como pássaro para o teu monte. De forma poética, foge dos teus problemas, Davi. Você não vai aguentar, você vai ser destruído, então fuja, Davi. De forma poética, como um pássaro, Davi, foge lá para o seu abrigo, lá para o refúgio do pássaro. Muitas vezes, quando a gente vê, se a gente joga uma pedra, se a gente faz um barulho, as aves se espantam e voltam para as matas. O conselho era esse: Davi, o melhor que você pode fazer é fugir. E Davi, ele responde não, ele diz: não, o Senhor é o meu refúgio, eu vou ficar e confiar no Senhor, porque Ele é a minha segurança, eu não vou fugir. Essa é a resposta da fé, essa é a resposta da confiança em Deus. Davi, já que o seu conselheiro, bem ou mal intencionado, fala sobre refúgio, Davi responde na mesma palavra. Já que ele falou do refúgio das aves, Davi agora responde: o verdadeiro refúgio é o Senhor. Aqui nós vemos algo parecido com o Salmo 121, versos 1 e 2, quando o salmista diz que meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, não das montanhas, mas do Senhor que fez os céus e a terra. Talvez aquela figura do peregrino chegando em Jerusalém, olhando para frente, para o Monte Sião. Havia na Judéia aqueles montes ali que rodeavam aquela região. Então, um peregrino chegando. Alguns comentaristas dizem, como se naqueles montes houvesse ídolos, talvez, em algumas épocas. Então, o peregrino olhava e dizia: o meu socorro não vem dos ídolos, não vem das montanhas, mas o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Então, aqui, de forma semelhante, Davi está dizendo: o meu refúgio é o Senhor, o meu refúgio não é humano. Eu tenho um verdadeiro refúgio, que é o Senhor. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. No verso 2, fala esse conselho, continua, talvez pelo verso 2 ou 3, há dilemas a esse respeito, de quem é essa voz, se é um comentário de Davi ou se é a voz do conselheiro, mas o princípio é válido, ainda de temor. Porque eis aí os ímpios armam arco, dispõem a sua flecha na corda para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Parece um contexto militar. A flecha, os inimigos, eles querem destruir a nossa fé, nos destruir. Então, se pergunta, esse conselho, se ele vai até o verso 2 ou o verso 3 também, é provável que o verso 3 faça parte ainda. Sobre esses conselhos, meus irmãos, eu quero pensar com vocês, de acordo com o comentarista, eu achei muito interessante. Será que esse conselho tinha uma boa intenção,
Ou será que era mal intencionado para enfraquecer e destruir Davi? Essa é a pergunta que não está muito clara. Se foi um conselho bem intencionado, ainda assim ele estava equivocado, né? Foge, Davi. Foge, Davi. Poderia ser uma pessoa bem intencionada dizendo: Davi, é melhor fugir. Assim como nós vemos lá em Mateus 16, 22, o apóstolo Pedro, diante da revelação de Jesus, que era necessário ele ir a Jerusalém, padecer ali diante das autoridades, que era necessário ele sofrer, era necessário ele se entregar pelos nossos pecados, depois do terceiro dia ressuscitar, mas que ele iria sofrer. Pedro se levanta, chama Jesus e diz: Jesus, não, tem compaixão de ti, Senhor, isso de maneira nenhuma te acontecerá. Talvez Pedro ali bem intencionado, querendo o bem de Jesus: não, Jesus, tem pena de ti, tu não vai morrer, tu não vai a Jerusalém. Aí, mesmo talvez com boa intenção, recebe uma grande repreensão de Jesus, né? Tu cogitas nas coisas da terra e não nas do reino de Deus. Veja que era talvez um conselho querendo poupar Jesus, recebe uma grande repreensão. Da mesma forma aqui, o conselheiro que fala com Davi, talvez não tivesse uma má intenção, talvez fosse um amigo dele, alguém do seu exército, mas mesmo assim estava errado, porque estava desviando Davi do projeto de Deus e da fé. Por isso que é importante a gente ver o que chega aos nossos ouvidos, os conselhos que nos chegam, se estão inspirados na palavra de Deus, se são conselhos de fé ou algo para, mesmo amigos nossos, querendo o nosso bem, mas não vem do Senhor. Há também uma possibilidade desse conselho ser mal intencionado, de fato para derrubar Davi e enfraquecer a sua fé. Nós também corremos esses riscos, né, de pessoas mal intencionadas querer nos enfraquecer, pode acontecer. E se os irmãos quiserem abrir Neemias 6, versos 10 a 13, é um exemplo disso, de um conselho mal intencionado querendo destruir Neemias. Neemias 6. Neemias estava lá, se dispôs a liderar ali na reconstrução do muro de Jerusalém, enfrentou muitos inimigos, mas foi vencedor. Um momento difícil foi esse, quando queriam desviá-lo ali, a atenção de Deus. E versos 10 a 13, Neemias 6, 10 a 13. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivesse motivo de me inflamar e me vituperassem. Veja que conselho mal intencionado de um profeta. Neemias vai com sinceridade ali, era um profeta que talvez fosse também sacerdote. Isso fica claro porque ele tinha acesso ao templo. Então Neemias chega ali querendo um conselho e recebe um conselho maldito. Ele diz: virão te matar e vamos fugir, em outras palavras, vamos para dentro do templo. Lá estará seguro. Então Neemias percebe, Neemias diz: de modo nenhum isso vem do Senhor.
de modo nenhum. Neemias não era sacerdote, ele não podia fazer isso diante das leis. Então Neemias percebe que não era correto, e ele diz: de modo nenhum, não quero pecar, isso veio só para me atemorizar. Neemias não dá ouvidos àquele conselho, percebe, e ele diz: isso foi só para me inflamar e me vituperar. A coragem de Neemias e o discernimento, como nós precisamos ter. Quantas coisas chegam a nossos ouvidos para nos minar a fé e a confiança no Senhor. Neemias aqui corajosamente diz não. Ele não escuta aquele conselho. Davi, no Salmo 11, está em uma situação parecida. Como já falei, nós não sabemos se foi bem intencionado ou mal intencionado ao fato que o conselho não era correto. Faltava fé, ou então era de fato maligno. Nós precisamos lembrar que há inimigos da nossa fé. Eu, quando estava vendo isso aqui, lembrei da pregação de domingo à noite que o presbítero Tiel falou, né? Na terra de Canaã, os espias visitaram e quantos gigantes eles viram e a fé foi enfraquecida. Quantas vezes a gente vê gigantes todos os dias, mas pela fé, na confiança do Senhor, nós podemos enfrentá-los. Versos 4 a 7 do mesmo Salmo 11. Aí sim, aí é a estabilidade da fé, da confiança no Senhor. Não mais o pânico, mas sim uma realidade que muitas vezes nós não vemos. Nós ficamos tão preocupados com os inimigos, com as ameaças, que a gente só vê a altura do inimigo, né? 2 metros de altura os gigantes, são filhos de gigantes. A gente só vê o problema e nossos olhos devem estar fixos no Senhor, nas suas promessas, como Davi fez. Olha, Davi olhou para cima e sentiu essa segurança da fé. Versos 4 a 7 é a realidade da fé. Diante dos medos, desafios, podemos esquecer a realidade maior. E pela fé, nós deveríamos olhar para cima, para Deus. Que é isso que Davi faz aqui. Versos 4 a 7 é Davi olhando para a segurança que só Deus dá. A realidade espiritual, que é a maior realidade, que por causa do pecado a gente esquece. O efeito noético, não é noético que diz? O efeito do pecado na mente de Adão e na nossa mente, que faz a gente esquecer das promessas de Deus. A gente olha mais para o gigante do que para Deus. Por mais que a gente saiba, a gente precisa todos os dias relembrar do Evangelho, todos os dias relembrar a promessa de Deus. Que a tendência natural nossa, por sermos pecadores, é olhar para o gigante. No entanto, a realidade espiritual, ela é verdade, deveríamos confiar nela. Realidade de Deus. Então vejamos algumas dessas realidades do nosso Deus. Primeiro, verso 4, Davi diz aqui: o Senhor está no seu santo templo. Esse templo aqui não é o templo de Jerusalém, talvez ainda não fosse nem construído nessa época. Palácio, templo, mas é uma realidade espiritual. Deus está no seu governo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Isso nós deveríamos lembrar sempre disso para fortalecer a nossa fé. Isso traz segurança, isso traz maturidade, isso traz equilíbrio de fé. Porque a fé não nos livra de passarmos dificuldades. Muitas vezes, pelo contrário, aqueles guerreiros que Deus quer forjar, Deus prova a sua fé. Quantas vezes Deus nos coloca no meio da tribulação, da provação, para possamos conhecê-lo mais e saber que Ele está no trono. Deus está no seu santo templo. Nos céus está o seu trono. Como nós esquecemos disso? Como nós precisamos nos lembrar pela oração, pela palavra, que aquece o nosso coração e faz nossa fé crescer, que nossa fé só cresce assim,
pela oração, pela palavra, pela comunhão, pelos sacramentos. O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono e os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Deus está atento, Deus vê, Deus sabe, Deus conhece, Deus está controlando todas as coisas. As suas pálpebras, os seus olhos, uma repetição. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, estão sobre nós, nos conhece, julga. Esse salmo, a resposta ao medo é a justiça de Deus. Significa, Deus julga retamente, confie nele, descanse o coração. A gente julga mal, mas Deus julga bem, confie nisso e se aquiete. A iniciativa é do Senhor. Ele que sonda. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. A iniciativa é de Deus. Deus que renova a fé de Davi, Deus que renova a nossa fé, Ele que nos faz perseverar. A iniciativa sempre foi de Deus, nunca foi do homem. Quem rasgou o véu foi de cima para baixo, foi Deus. Aqui da mesma forma, é Deus que traz essa fé a Davi. Se não fosse a iniciativa de Deus, nós perecíamos no medo, na dúvida, na incredulidade, como foi o caso ali do deserto também. Geração incrédula. Deus tem a iniciativa de nos chamar de volta, de fortalecer, de nos dar essa segurança. Por isso que às vezes Ele permite a gente vivenciar dias difíceis para que a nossa confiança não esteja em nós mesmos, mas esteja nele e na justiça dele apenas. Verso 5. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Nós vemos aí a paciência de Deus, que Deus dá oportunidade para justos e injustos mostrarem quem de fato são. E os justos, Deus ama o justo e Ele disciplinará o ímpio. Nós devemos ter essa certeza. Verso 6, fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Então o ímpio terá seu castigo. Mesmo que nos faça sofrer, ele terá o seu castigo. É Deus quem luta por nós. Inclusive nós começamos a estudar domingo passado o livro do profeta Amós. É exatamente isso, é Deus que defende o seu povo. É Deus que defende o seu povo em meio a tempos de perseguição. Amós capítulo 1 fica bem claro isso. Deus defende o seu povo que foi injustiçado, que foi ferido, que foi ameaçado, assim como Davi estava aqui. E os ímpios sofrerão a consequência, o fogo do Senhor, a justiça. Isso nos faz lembrar, segundo o comentarista, de Sodoma, a cidade que recebeu o fogo do céu, a justiça ali sobre os pecados de Sodoma, e que é só uma amostra do que vai acontecer em toda a terra no dia final. É só uma amostra do que Deus vai fazer no final contra toda injustiça e contra todo pecado. Nos lembra do juízo repentino e final de Deus. E finalmente o verso 7 termina como se inicia, O Senhor é o refúgio, a fé de Davi, que lhe deu essa segurança em meio aos problemas. Ele não fugiu como uma ave, ele ficou e Deus o capacitou em fé. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. O Senhor é justo, esse é o consolo, essa é a segurança que nós temos. O Senhor é justo, isso acalma nosso coração, lança fora o medo. A justiça de Deus em Cristo Jesus. É baseado na justiça de Deus que nós ficamos livres, nossa alma se aquieta e a fé pode crescer. Por causa da cruz, nós descansamos e podemos crescer em confiança e conhecimento do nosso Deus. O Senhor é justo,
é a resposta ao medo mencionado no verso 3a, quando fala dos fundamentos, né? Esqueci de mencionar isso aqui, mas é interessante o verso 3 que diz assim: ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Talvez um comentário do conselheiro, mal intencionado, talvez. Então, o que é que ele está falando aqui no verso 3? Eram os fundamentos daquela nação. Eu lembrei muito da questão política do nosso país. Eram questões econômicas, eram o exército, eles vendo ali o reino como uma entidade política, incluindo a economia, a vida militar e coisas similares. É como se o conselheiro, ou até mesmo Davi, estivesse aqui pensando. Ele estava dizendo, né, se forem destruídos os fundamentos, nós estamos perdidos. Alguns comentaristas chegam a achar que esse justo aqui mencionado é uma referência até a Deus. Imagina que coisa séria, é como se dissesse, se a economia for abalada, ninguém pode nos ajudar, nem Deus pode fazer nada. A gente não escuta às vezes pessoas hoje dizendo assim, né? Nem Deus pode fazer nada, porque o homem vai ser abalado. Mas não é verdade, isso é um comentário, é desanimador esse verso 3. Não é um comentário de fé. É como se dissesse, se a economia for abalada, nós estamos perdidos, Davi, é melhor você fugir. Mas, em outras palavras, o nosso fundamento não é a economia, não é o exército, não. Nosso fundamento é Cristo. Nosso fundamento, lembram o que diz o texto bíblico, né? A nossa casa construída sobre a rocha, podem vir os ventos, podem vir os rios, e ela ficará de pé. Porque o nosso fundamento não é a economia, não é o exército, o nosso fundamento é Cristo. E aqui, meus irmãos, eu não estou falando diretamente a nenhum dos irmãos da igreja ou nenhuma posição política que os irmãos acreditem. Foi coincidentemente na nossa sequência de estudos. Então, isso serve para todos nós. Nossa confiança, nossa segurança está no Senhor. Seja na política, seja na enfermidade, seja em qualquer coisa que o Senhor nos permita viver. Que sempre passamos, todo dia, nós vivemos pela fé. Nós vivemos pela fé. Ah, como eu queria logo chegar no céu para tudo ser uma realidade. A gente não mais precisar andar por fé. Glória a Deus pela fé. É o meio que Deus usa, né? Ela vai nos levar até a eternidade. Ah, como eu queria já chegar lá. É tão ruim a gente ter que viver pela fé. Graças a Deus pela fé. Mas eu acho... eu queria que passasse logo esse tempo. Queria logo chegar na eternidade, Senhor, porque aqui é todo dia, a gente tem que ter fé. Todo dia, essa segurança que Deus dá no hospital, que Deus dá, eu pensando nesse casal, né, que Dani pediu oração, enfermidades, o Senhor, irmão, Senhor não conheço nem ele, irmão nosso, eles são crentes, está lá no estado terminal. E Deus pode dar essa segurança a ele, a segurança da fé, a segurança da certeza que ele está com o Senhor, em meio às lutas mais difíceis da vida. Deus faz esse tipo de coisa, esse tipo de milagre. É uma capacitação dada por Deus. Não vem de nós mesmos, não vem de Davi, mas é o Espírito de Deus. É a cruz que nos dá essa esperança, essa certeza de fé, essa plena convicção. Os fundamentos nossos são outros. O coração do que crê deve estar no Senhor. Achei interessante isso aqui também, no verso 7, há essa ideia. Porque o Senhor é justo, né? Isso é um grande consolo. Ele ama a justiça e os retos lhe contemplarão a face. Então, vejam só, muita gente pode procurar a Deus, o refúgio em Deus, por puro egoísmo. Deus é o refúgio, eu quero para o meu bel prazer, para livrar minha pele, para
né? Deus vai me abençoar, então busca Deus só pensando nos benefícios que pode receber. No entanto, a ideia aqui de Davi é buscar a face de Deus. Significa apenas o que ama se interessa por esse tipo de coisa. Ou seja, amar a Deus pela sua face, pelo seu caráter, pelo que Ele é, em todas as circunstâncias, é uma fé madura aqui. Não buscar a Deus pelo que Ele dá, pela segurança apenas nessa vida, mas é buscar em Deus pelo caráter, pelo que a Bíblia mostra de quem é Deus, e nós dizemos, Senhor, eu quero estar perto desse Deus. Que segurança tenho em Jesus, como diz um dos hinos, né, do nosso cenário. Que segurança! Só a fé verdadeira que busca esse tipo de refúgio. Quantos buscam o refúgio, na verdade, com interesses apenas materiais, financeiros, econômicos, políticos? Mas há essa segurança maior, não desprezando as coisas materiais, que foi Deus que nos deixou, não desprezando a cultura, não desprezando a Copa. Tudo isso tem o seu valor, tão bonito a gente ver, né? As nações reunidas, tudo isso Deus nos permite viver. Mas existe algo maior, uma segurança maior, uma salvação maior, desinteressada, ou melhor, maior interessada no próprio Deus do que em qualquer outra coisa dessa vida. É como se a gente dissesse, Senhor, ainda que o Senhor não me dê nada, mais nada nessa vida, eu estou satisfeito em Ti. Eu quero finalizar aproveitando que André está aqui com Maria Eduarda, um casal de noivos, né? Viu, André? Só para finalizar, eu me lembrei agora, olhando para vocês dois, que Deus, na época que eu namorava com Simone, Deus trabalhou isso na minha vida, sabe? Eu não tinha certeza de nada, de trabalho, nem de casamento, tudo era incerto. Mas chegou um ponto de provação que eu dizia, Senhor, ainda que Tu não me des nada, eu estou satisfeito em Ti. Ainda que eu não case, amém. Se o Senhor não me der nada, é um teste da nossa fé, né? É isso que Davi está falando, é o interesse por Deus, mais do que as bênçãos que Ele pode nos dar. Quantas provações eu passei, até Deus dizer, eu quero meu filho, eu vou abrir as portas na hora certa. Mas Deus me levou, e eu acho que a Simone também, que nosso maior interesse era Ele, mais do que o casamento. Mais do que a Simone, Deus me mostrou, você pode viver sem ela, você só não vive sem mim. Ai, Senhor, está certo. Tudo bem, ajuda-me a aprender isso. Que segurança tenho em Jesus. Então, que Deus abençoe vocês e cada um de nós a ter essa certeza de fé. Às vezes Deus prova até a gente chegar nesse ponto. Cristo é suficiente, Deus é suficiente. E aqui Davi mostra isso, né? Essa segurança que a fé nos traz. Vamos orar, finalizando, meus irmãos. Oremos, depois faremos outra oração pelos pedidos, mas oremos por nós mesmos nesse momento. Senhor, ajuda-nos a ter essa segurança, Senhor. Nos renova. Que cada dia seja um novo começo de fé. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos na nossa fé. Como nós somos tendentes a olhar só para os gigantes, tira nossos olhos, Senhor, e coloca-nos no Teu trono, no Teu caráter, na Tua face. Dá-nos uma fé madura, Senhor, dá-nos uma fé madura. Tem misericórdia de nós, de mim, Senhor, de cada um que está aqui também, dessa igreja, de todo o Teu povo em toda a terra.